Estamos gravando a segunda aula da turma das quartas-feiras, curso básico em teologia. Esta é a segunda aula da matéria Evangelismo e Missões. Isso mesmo, você está ligado na turma das quartas-feiras, curso básico em teologia, segunda aula. Hoje é quarta-feira, dia 9 de fevereiro de 2022. Jesus da glória, estamos em fevereiro. Vamos abrir e fechar os olhos, vamos cair dentro do mês de março. Parece que o tempo não para, o tempo voa e a poupança Bamerindo já foi embora há muito tempo. Mas nós estamos aqui, firmados na graça do nosso Deus. Quero ter a alegria de fazer algumas apresentações nesta noite. A paz do Senhor aqui, não dê a paz do Senhor. Mateus, muito obrigado por ter chegado. Chegou correndo, mas chegou bonito seu corte de cabelo, Mateus. Parabéns, né? Nunca vou ter o corte de cabelo do irmão Mateus. Nunca. Por mais que eu queira, né? Porque Jesus decidiu já dar o meu corte definitivo, né? Mas esse é um privilégio para poucos, né? Como é o corte de cabelo do irmão Mateus. A irmã Márcia está em duplo, né? Interessante, né? Ela está usando o áudio, está certo, ela está prevenida. É melhor estar prevenida em dupla do que estar sozinha e isolada de comunicação, tá certo, fica tranquilo. Bom, eu quero aqui fazer algumas importantes apresentações. Começa hoje como aluna nova, nossa irmã Irlani de Souza. Para quem não conhece, a nossa irmã Irlani está ali, ó. Dá um tchauzinho aí, irmã Irlani. Isso, irmã Irlani, essa serva do Senhor, tivemos o privilégio, né, de realizar as suas bodas, o seu casamento no mês de novembro passado. Ela é esposa do pastor Nemuel Kessler Moore, um tremendo servo do Senhor, pastor presidente do ministério Igreja Vale da Bênção. Você tem que ir lá para você entender que é Vale da Bênção. A bênção ali é grande, na cidade de Abington, no estado de Massachusetts. Também queremos apresentar nosso irmão Márcio, né? Este servo do Senhor aí, Márcio Pereira. Os Pereiras enchem a terra, meu Deus. Eu nunca conheci tanta gente com o nome Pereira. Meu Deus, é tudo. Os Pereiras têm ligação com portugueses e judeus, né? Eu sou judeu, então, se eu não conhecer um Pereira na terra, eu estou doendo da cabeça, que é muito Pereira na terra, né? E temos aqui, e geralmente todos os Pereiras são brilhosos, né? Não sei porquê, acho que é uma marca, né, do nome Pereira, tem um sorriso diferenciado. Aliás, nosso irmão Márcio, por gentileza, dê um acenozinho. Obrigado, irmão Márcio está como aluno convidado, né, como irmão convidado, né, ele está fazendo um drive-thru, né? Ele gostando da nossa aula, está convidado a permanecer. Deus abençoe, irmão Márcio, recomendado pelo irmão Zandro, né? O irmão Zandro recomendou tanto o irmão Márcio que eu pensei que se tratava de um anjo, e de repente é, né? Um anjo no corpo de um ser humano. Mas muito obrigado, irmão Márcio, por ter atendido o convite do irmão Zandro. Seja muito bem-vindo ao nosso meio. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês rica e poderosamente, né? Os demais alunos, irmã Ângela Cristina, lá da cidade de Malden, né? De Malden. A imagem dela parece que congelou por um momento, mas tudo bem, daqui a pouco ela volta. Temos ali, né? Não vou fazer a apresentação dos demais, porque os demais são de casa, né? Que dizemos aos nossos irmãos, irmã Irlani, que está aqui conosco como aluna, irmão Márcio, que está aqui fazendo um drive-thru para nos conhecer. O que dizemos aos nossos irmãos? O que dizemos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E se irmão Márcio for tocado pelo Senhor nosso Deus, que permaneça conosco, vai ser uma honra, um privilégio, né, estar aqui humildemente ajudando a ter o crescimento na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Meus irmãos, vocês podem me dar 10 minutinhos no relógio, só 10 minutinhos, rápido, não vou passar de 10 minutinhos, porque o nosso tempo em sala de aula é muito importante, então eu quero usar 10 minutinhos para nós conversarmos sobre algumas questões para melhorar o desenvolvimento das nossas aulas. Primeira questãozinha, nós estamos tendo algumas dificuldades com as demais turmas da nossa Academia Bereia com respeito ao horário. Eu acredito que deve ser do conhecimento de vocês, ou por alto,
que temos um grupo de irmãos que trabalham muito cedo, né? Nós temos, não vou mencionar nomes e nem turmas, mas nós temos irmãos que acordam 3 horas da manhã, 2h30 da manhã, pegam muito cedo no trabalho e viajam até, às vezes, 1 hora da sua casa ao seu trabalho. E, consequentemente, precisam dormir mais cedo. Creio que vocês se lembram que, anteriormente, as nossas aulas foram programadas para durar 2 horas e meia, mas em função desta situação apresentada por mais de 30 alunos, fomos forçados, né, a reduzir o tempo para 10 horas. Mas, infelizmente, vieram novos alunos e os problemas continuaram, e aí fomos obrigados a reduzir o tempo para 9h45, e hoje estamos tendo um problema um pouco no sentido inverso. Tá? Alguns alunos estão trabalhando muito e pelo menos mais de 30, 40 alunos não estão conseguindo chegar às 8 horas. Né? Alguns estão chegando 8h10, 8h15, 8h20, 8h30, ou seja, tem sido realmente um pouquinho difícil. E, consequentemente, com essa situação, nos últimos 3 meses, nós perdemos mais de 15 alunos. Tudo por uma questão de horário. Eu entendo que essa pandemia tem causado muitos transtornos na vida de muitas pessoas, pessoas perdendo o trabalho, pessoas tendo mudança de horários nos seus trabalhos, e a nossa escola depende, né, dos alunos para prosseguirmos, para subsistirmos. A escola sem alunos não é escola, é qualquer coisa. Então, tivemos que tomar uma decisão um pouquinho assim forçosa e nos flexibilizar um pouquinho mais, não porque tenhamos prazer de reduzir o tempo de aula, mas temos que nos ajustar às necessidades dos alunos. Obviamente, eu não estou disposto, não porque eu não queira, para não criar um transtorno maior, a flexibilizar mais o horário. Agora, eu li manifestações no grupo dos alunos da quarta-feira que poderíamos entrar num acordo e mantermos um horário diferenciado. Estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? Só manteríamos esse horário diferenciado para os alunos da quarta-feira. Eu não posso mexer no aluno da... Eu perdi muito aluno na turma da segunda, perdemos alunos na turma da terça, estamos, infelizmente, perdendo alunos da quinta, então já estamos num certo nível de risco. Então, eu fui obrigado a tomar essa decisão um pouquinho drástica, né, e manter então esse parâmetro 8h15, 9h45, que não impede, havendo acordo com esta turma de quarta-feira, mantermos um horário fechado, como, por exemplo, 8h15, 10 horas, ou 8h10. Não posso me estender acima das 10 horas, porque temos que levar também em consideração que temos o Matheus, a Isadora e a irmã Daniele, ali do Brasil, né? Porque mais de 10 horas já no Brasil, pelo fuso horário que nós estamos tendo hoje, correspondem à meia-noite, 2 horas à frente. A partir de março, a coisa vai melhorar, já fica 1 hora de diferença. A Isadora não vai chorar tanto, né? Nem a irmã Daniele, nem o irmão Matheus, porque quando terminarmos aqui já seria lá 11 horas da noite. Eu gostaria de saber aqui se houvesse um comum acordo, que fizéssemos então um horário diferenciado só para vocês. Nas demais turmas eu vou manter 8h15, 9h45. A minha proposta seria 8, 10 horas ou 8h15, 10 horas. Quantos teriam condições? Vai ganhar o que for unânime. Se não for unânime, a maioria que vai ganhar, tá? Quantos teriam condições com conforto estarem de 8 às 10? De 8 às 10, com conforto. Pastor, Sim. para mim aqui no Brasil os 2 horários são bons. Os 2 horários são bons. Mantenha, por favor, levantadas as mãos de 8 às 10. Temos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então ganhou a maioria. Ganhou a maioria. Perfeito. Sem discutir.
12 alunos. Então, a partir da Perder próxima... 15 minutos, pastor? Misericórdia, não pode. Então, a partir da próxima semana, independente que você chegue ou não, seremos ingleses. Vamos mandar o link 10 para as 8, e essa vai ser a única turma que vai funcionar de 8 às 10. Olha que privilégio, né? Não tem um ditado no Brasil, quem não chora não mama? Então vocês choraram como bezerros e Deus deu a bênção para vocês. Não, se não houvesse acordo, claro que nós não colocaríamos essa alteração. Então anote aí, eu vou depois fazer a postagem só para vocês. A única turma da Academia Bíblica Beré que vai ter um horário diferenciado vai ser a turma das quartas-feiras, de 8 às 10. Tá? Então hoje vamos terminar às 10 horas e a partir então da próxima quarta-feira começamos pontualmente às 8 da noite, e o link, repito, fica ligado, o link vai ser sempre enviado 10 para as 8. Então, estamos de boa? Fechado? Maravilha. Obrigado, gente. Vocês são fantásticos, né? Vocês apitam e eu estivo atrás de vocês. Gente, quantos de vocês já receberam na sua casa o material, a apostila? Isso, vamos lá. Somente nosso irmão Márcio é que não recebeu. Deixa eu fazer aqui um negócio de Deus com o irmão Márcio. Eu quero fazer por cortesia, né, e por carinho, e por causa da recomendação do irmão Zandro. Eu emprestei a minha para ele por hoje, pastor. Maravilha! Rapaz, vocês moram perto aí um do outro? Por longe, uns 15 minutos. Fala Não, 5 sério. minutos. Estou acreditando que vocês dois são anjos, né? Para estar tão juntinho assim, tem que ser anjo na terra. Ai, 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 ai. Então, hoje, o irmão Zandro vai pegar carona com a esposa, o irmão Márcio vai ter, então, o privilégio de pegar a apostila ungida do irmão Zandro, né? Se ele fosse da Universal, acredito que hoje o irmão Márcio receberia uma unção dobrada, mas deixa quieto, não vou mexer nisso aqui não, que dá problema. Tá bom, então todos vocês já têm material, todos. Irmã Márcia já recebeu seu material na sua casa, maravilha. Irmã Ângela, a senhora também já recebeu seu material, perfeito? Maravilha. Se a irmã Ângela não receber o material, aí eu vou chorar, eu vou ter que ir lá em Malden, pegar um avião e levar na casa dela, né? Que não teria problema. Maravilha, irmã Ângela. Não, se a senhora não recebe, eu vou em Malden e levo aí na sua mão, né? Que isso, pastor? Eu já fiz essa loucura já umas 2 vezes, né? Então não faria problema eu fazer... Bora, passou tomar um café. Ou então, se você vier na hora do almoço ou janta, não, bora os 3. eu prefiro café. Levo presunto, levo pão de queijo e levo até o café torrado, que aqui tem um lugar em Orlando que eu descobri café moído torrado de Minas. Nossa, entendeu? Que chique! E aí encontrei, né? Eu viajo 40 minutos para levar esse café. Então, o dia que eu for aí, eu vou fazer questão de levar esse café. Não sei se vai chegar fresquinho, né? Mas são 3 horas de voo. Eu tomo café com a rapadura? Ai. Vamos trocar de assunto, gente? Vamos para a aula que é melhor. Vamos trocar desse assunto. Mas, rapaz, vocês têm um negócio de rapadura de comida que é sério, né? Mas deixa quieto. A gente fala isso depois. Gente, eu acredito que eu já falei como é que vai funcionar a questão das provas da matéria de evangelismo e missões. Já falei sobre o jogral. Já está tudo certinho? Perfeito, né? Só para então relembrar. Não teremos prova nessas 2 matérias, porque estamos estudando 2 módulos num só material, tá? 5 semanas evangelismo, 5 semanas a matéria de missões, tá? Eu vou dar para vocês, que eu fiquei de mandar os sites, não tive ainda a oportunidade, mas vou estar fazendo isso entre amanhã e sexta, né? Os sites de pesquisa da matéria de evangelismo e de missões, para também dar a vocês recursos para o jogral que vocês vão fazer valendo nota para a matéria de missões. Eu creio que vocês já anotaram. Se não anotaram, anotem aí. Eu acho que é só a irmã Irlani que não está sabendo, então, se vocês me permitem, eu quero tomar 5 minutinhos para explicar para que a irmã Irlani não fique perdida. Eu não sei se ela assistiu a aula de vídeo, a aula que ela não pôde estar presente, mas não é demais eu repetir as instruções. Não teremos prova para a matéria de evangelismo. Se você pegar o seu material,
lá no final, eu sei que eu estou repetindo, mas é importante. Lá no finalzinho, ele vai ter 5 blocos numerados. Bloco 1, bloco 2, bloco 3, bloco 4, bloco 5. Esses blocos terão que ser preenchidos, tá? Com entrega. Se eu não falei da data de entrega, anote aí. 16 de março. 16 de março. O aluno, então, no dia 16 de março, terá como a data de entrega deste bloco de exercícios. Como é que você vai entregar este bloco de exercícios? Você só vai enviar para mim as respostas. Eu vou postar no grupo amanhã o formato. Você só vai me mandar as respostas. Você não vai me mandar perguntas e respostas. Se o aluno, no dia 16 de março, não puder me enviar as respostas dos exercícios, que vai valer, não é verdade, como nota de prova, eu darei ainda mais 2 semanas. Não posso dar mais além deste prazo, porque vai complicar bastante o meu tempo na correção das provas. Então, anote aí. Primeira data, 16 de março. E em caso extremo, pastor, meu tempo está me sufocando, não tenho tempo, me dá mais um prazo. Eu vou te dar até o dia 30 de março. Além desta data, eu já não terei nenhuma condição mais, porque vai comprometer o meu calendário de atividades, né? Porque lembre-se que eu só estou sozinho com o básico. O pastor Marconi está dando assistência entre o médio e o bacharel em teologia, e eu não posso deslocá-lo para a turma do básico. Então, eu praticamente tenho responsabilidade com 3 turmas do básico, da terça, da quarta e da quinta, tá bom? Quantos entenderam, então, que não haverá prova de evangelismo e missões, senão a entrega destes exercícios no dia 16 de março, primeira data. Caso o aluno não tenha nenhuma condição, dia 30. Anotado? Vou postar essas datas para vocês terem em mente e não se esquecerem. Já para a matéria de missões, tá? Anote aí o primeiro dia da aula da matéria de missões, 9 de março. No dia 9 de março, eu vou orientar vocês como vai funcionar uma das regras do jogral. O jogral, ele vai funcionar como um trabalho em grupo, onde todos deverão interagir, todos deverão participar. Serão 2 grupos que vão participar, serão assim, 2 grupos ao mesmo tempo que vão participar desse jogral. O grupo dos crentes e o grupo dos religiosos. O grupo dos crentes, exemplo, grupo azul, só um exemplo, para você entender. Irmão Wellington seria o líder do grupo azul, com 3, 4 membros lhe acompanhando. O Lucas seria um exemplo, é só um exemplo, tá? Vocês vão organizar exatamente esses grupos já no dia 9 para frente. Seria o líder do grupo verde, aí ele vai representar o religioso. E aí o Lucas representaria os islâmicos, é só um exemplo. O irmão Wellington, sendo o líder do grupo, ele pode designar um porta-voz que vai falar em nome do grupo, embora todos os membros do grupo podem e até mesmo devem, na medida do possível, criarem uma interação, um diálogo. Mas o mais importante desse jogral, que não pode passar de 10 minutos, é o confronto entre o crente e o religioso. Exemplo, sempre vai dar o pontapé inicial o religioso, no caso, o exemplo do Lucas. Então, o Lucas vai expor as bases do islamismo, porque Alá é importante, porque o Alcorão é o livro mais importante, e assim por diante. Então, o Lucas começa introduzindo a visão que os islâmicos têm. Nisso, o porta-voz que o irmão Wellington designar vai entrar também confrontando com a Bíblia. Vai ser um toma lá, dá cá. Mas o que nós vamos avaliar neste debate? O poder de persuasão,
o poder de exposição, porque até que ponto vocês vão se preparar no conhecimento da religião e no conhecimento bíblico para confrontar ou rebater a religião, é essa a razão deste jogral, tá? Porque eu vou avaliar a capacidade de aprendizado que cada um de vocês vão ter com respeito ao conhecimento do Evangelho em contraposição à religião que está sendo apresentada. E assim vai acontecer com o islamismo, espiritismo, mormonismo e catolicismo romano. Vão ser 4 grupos. Então, vão ter 4 grupos de crentes e 4 grupos de religiosos, sempre fazendo um debate cara a cara. Mas vai durar no relógio 10 minutos. Quando estiver faltando 2 minutos para concluir, eu levanto uma plaquinha, 2 minutos. E aí eu vou já dar a nota na hora, bum. E aí eu vou dizer o porquê. Porque aquele grupo, digamos, adquiriu 80 e o outro adquiriu 50, porque vai entrar em consideração vários quesitos. E eu vou postar a vocês quais são os quesitos, quais são os pontos que vocês terão que considerar para melhor desenvolverem esse debate. O grupo terá que se reunir via telefone, via WhatsApp, se possível pessoalmente, tá? Via videoconferência pelo Zoom. O grupo vai ter que se organizar, vai ter que se interagir, se envolver para o bom desenvolvimento deste jogral. Quantos entenderam, gente? Quantos entenderam? Mas eu vou dar as regras no dia 9 de março, no primeiro dia da aula de missões, que será o dia 9 de março, eu vou dar as regrinhas todas em detalhes. Aí, nesse dia, surgindo dúvidas, o aluno vai perguntar por isso, aquilo, entendeu? A coisa vai funcionar assim. Nós vamos fazer isso com mais 2 matérias, porque eu vejo interessante não apenas estarmos cheios de teoria, mas praticarmos aquilo que estamos estudando. Amém? Por enquanto, alguma pergunta ou dúvida? Ou, de momento até o momento, está esclarecido? Está esclarecido? Maravilha. Com respeito à participação do aluno, não fique acanhado. Eu sei que agradeço a intervenção que o irmão Zandro teve hoje através de 2 áudios, mas também nosso objetivo não é limitar, não é, o aluno de participar. Não é? Eu entendo a preocupação do irmão Zandro, agradeço de coração. Eu sei que eu tenho 2 turmas, nós temos 2 turmas, que os alunos ficam tão entusiasmados que eu não consigo nem falar, acredite. Eu tenho que fazer assim, ó. Eu pareço um asa delta, eu estou toda hora assim. Ai, calma, 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 calma. Até eu comprei um pequeno extintor, eu tenho um extintorzinho, não está aqui comigo agora não, né? Meu filho, ele gosta de brincar, né? Em miniatura. Então eu sou obrigado, às vezes, a fazer assim, para apagar o fogo. Nós temos 2 turmas que fui obrigado a comprar um extintor de brinquedo e parece um spray. Eu começo a sprayar, aí para. Aí eles se acalmam, que não é o caso de Pastor, vocês. eu só Sim, acho que isso não acontece aqui porque eu, mas o Matheus reveza, sabe? Isso nós exato. dois pegamos para falar juntos. Tá certo. O Matheus e o Lucas fazem um lindo contrabalanço, mas que ninguém se sinta. Eu sei de mim que eu tenho que me segurar muito, porque eu também Amém. gosto de interagir, eu gosto de participar. Amém. Não, eu não falo do senhor, mozão, porque o senhor já é mais polido, mais culto, a gente é jovem, é muito impulsivo, sabe? É Não, verdade. não, O senhor já tem aquela... mas fiquem bem tranquilos com respeito a isso. Como nós já tomamos essa decisão em comum acordo de estarmos de 8 às 10, eu quero acreditar, no meu curto entendimento, que 2 horas de aula, nós temos bastante tempo para bem administrarmos juntos todo e qualquer tipo de participação. Estamos de acordo com isso? Eu creio que com 2 horas de aula nós temos um bom tempo em sabermos administrar bem a nossa aula. Vamos então à nossa apostila, falamos demais hoje. Hoje fui eu que falei demais. Vamos à nossa apostila na página de número 5. O alvo, introdução ao evangelismo pessoal. A aula de ontem pegou fogo, gente. Gente, ontem o meu extintor não funcionou, não. Foi um negócio assim maravilhoso, para a glória do Senhor. E eu acredito que hoje não vai ser
não vai ser diferente, não vai ser diferente. Vamos lá, então. Eu gostaria de ouvir de 2 ou 3 alunos, não se acanhe, por favor, participe, por favor, pelo amor do guarda de Niterói, participe. Eu gostaria de ouvir de 2, 3 alunos o que você entende, o que você compreende por evangelismo pessoal. Um detalhe, não se preocupe se você vai errar na sua definição, se você vai se equivocar, estamos aqui juntos para aprendermos, é verdade? Então eu quero ouvir de 2 alunos, abra o seu áudio, e o que você entende por evangelismo pessoal? Vamos lá. O corpo a corpo, pastor? O corpo a corpo. Rapaz, olha, melhor definição, curta, objetiva, e assim, o corpo a corpo. Perfeito. Alguém mais? O que você entende por evangelismo pessoal? Corpo a corpo. Excelente. Alguém mais? No meu caso também acho que é o corpo a corpo, né? Você mais uma pessoa ali, você evangelizando para uma pessoa em específico. Perfeito. Exemplo, Jesus e a mulher samaritana. Excelente. Um terceiro aluno. Pode me dar uma definição curta, objetiva do que você entende por corpo a corpo? Irmã Daniele. Sim, diga. Eu acho que é um contato direto com a pessoa ali, pessoalmente. Contato direto pessoalmente, como uma pessoa. É o chamado de trazer as boas novas de forma individualizada, de forma pessoal. Excelente, Madanelli. Obrigado. Pastor, eu não vou dar minha opinião, só um comentário. Certo. Os 2 maiores discursos e pregações de Jesus foram feitas para uma pessoa, a mulher samaritana e Nicodemos. Exato. São 2 exemplos enormes de evangelismo pessoal. Vamos então entender isso aqui, ó. Lá na apostila, página 5. A importância vê-se no fato de que a evangelização dos pecadores foi o último assunto de Jesus aos seus discípulos antes de ascender aos céus. Nessa ocasião, ele ordenou à igreja a evangelização do mundo. Então, Jesus deixou bem claro a necessidade da divulgação das boas novas de salvação. E nesta clareza, tão bem colocada pelo Senhor Jesus, que está ali em Marcos 16:15, o apóstolo Paulo amplia essa definição e essa necessidade em Romanos 10, 14, 15 e 19, Jesus bate na tecla lá em Atos 1, 8, 9. Então, tudo isto se resume numa palavra que está no grego, megadumis. Mega do grego quer dizer grande, enorme. Dumis é a raiz da palavra dunamis, que está a raiz da palavra em português dinamite, porque a palavra dunamis, que quer dizer poder, quer dizer força que arrebenta, força que estraçalha. Então, se fizermos uma tradução ao pé da letra dessa expressão grega mega dunamis, ou dumis, quer dizer grande poder que sacode. E este poder que Jesus deixou claro que viria sobre os seus servos para trazerem a mensagem de evangelização. Em outras palavras, como cremos no poder do Espírito Santo, somos pentecostais por uma tendência, embora somos uma escola interdenominacional, mas somos uma escola tendenciosa ao pentecostalismo, é natural, respeitamos as denominações que estão conosco. Temos, inclusive, 2 irmãos da Igreja Batista Tradicional, em uma outra turma, que estão estudando conosco, e 2 dos presbiterianos. Estão lá, firmes, interessante. Você pode não entender, nem eu até agora estou entendendo, mas um deles, eu estou com uma leve suspeita que numa dessas aulas aí vai começar a falar mistério, porque como chora aquele irmão. Quando termina a aula, ele está assim, já com a mão no rosto, chorando literalmente, é muito bonito. Você vê um presbiteriano sedento, mas seco por dentro de Deus, né? Ele come a palavra, ele está terminando a aula, já está com a mão, irmão, está passando bem? Pastor,
Que lindo, tá esse negócio. É, pastor, vou perder a minha igreja. Mas por que perder a sua igreja? Está acontecendo um mover estranho na minha vida. Já está 2 meses conosco, né? Então, eu aviso a você. Eu estou achando que ele vai ser batizado com o Espírito Santo. Eu não estou forçando a barra. Mas a cada aula que ele participa, ele está realmente tendo uma experiência muito bonita com Deus. Vocês entendem? Nós não fechamos a escola para os tradicionais, para os presbiterianos, para os batistas. Tem um luterano que está me chamando 2 vezes por semana. Pastor, eu quero estudar na sua escola. O quê? Mas, irmãos, nós temos tendência pentecostal. Eu quero ver se esse Pentecoste me pega. Ele me ligou ontem. Ok, irmão. Vamos lá, vou conversar. Ele vai ligar amanhã para mim de novo. Não tem problema. Se Jesus quer batizar os luteranos, os presbiterianos, os batistas, esse mistério não é comigo. O mistério comigo é a responsabilidade de transmitir a palavra. Agora, o poder do Espírito Santo vem lá de cima e ele faz o que bem entender. Mas eu vou deixar vocês comunicados, né? Que vai ser bonito a gente testificar que Jesus, através do ensino da palavra, pode, e como não pode, batizar os tradicionais com seu Santo Espírito, ainda que a gente não bate muito nesta tecla, porque somos, não é, de tendência interdenominacional, mas sempre quando é necessário, óbvio que eu não vou ficar quieto, calado, que eu dou lugar ao Espírito Santo e temos que deixar claro que o Espírito Santo é a razão da evangelização. Ninguém evangeliza sem este poder, sem este revestimento de poder. Ainda que eu e você possamos estar bem calçados, bem alimentados, bem nutridos e preparados no conhecimento da palavra, se não é o poder do Espírito Santo, esquece, não tem efeito, não tem razão de querermos evangelizar. Veja bem, o evangelismo pessoal, uma vez que ele é o corpo a corpo, ele é o tete a tete, ele trabalha com um mecanismo. E todo mecanismo tem que ter o quê? Uma meta, um alvo, um objetivo. É o que nós vamos falar agora. O alvo do evangelismo pessoal. Presta atenção, olha que lindo isso aqui. O alvo é tríplice. Primeiro, salvar os perdidos. Segundo, restaurar os desviados. E terceiro, edificar os crentes. Olha que coisa linda. Ouvi pouco tempo atrás de um pastor americano num canal chamado Church Channel. Eu assisto vários canais americanos evangélicos e tem um chamado Church Channel. Esse pastor fez uma declaração semana passada que ele me impactou muito. Irmãos, depois de Lutero ter sido o famoso reformador de 1517, vejo que a igreja precisa passar por uma nova reforma, e urgente. E eu concordo com esse pastor, esse pregador. A igreja de Cristo está agonizando na face da terra. Ela precisa passar por uma nova reforma, porque, do contrário, nós teremos 2 problemas. Um número muitíssimo reduzido dos que vão participar do arrebatamento da igreja e um número mais reduzido ainda de pessoas dispostas a continuar pregando, trazendo a mensagem de evangelização, a mensagem de salvação. Eu creio, irmãos, embora eu não veja na Escritura que Deus vai trazer um despertamento no meio de uma tremenda apostasia que está dominando o planeta Terra. E esse despertamento vai levar muitos a amarem a palavra de Deus e a voltarem ao primeiro amor, a se despertarem a evangelizar. Porque hoje nós vemos igrejas muito preocupadas com as 4 paredes, igrejas só preocupadas com eventos. Entenda-me, por favor. Não é errado uma igreja ter os seus eventos. Não é errado. É errado, biblicamente, é uma igreja sobreviver de eventos. Eu conheço dezenas de igrejas nos Estados Unidos e no Brasil que é de 1º do mês até o dia 31 só tem evento. Todo fim de semana é evento, 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 evento. Ei, a igreja precisa ter a sua identidade espiritual, a sua identidade ministerial e a sua identidade denominacional. Repito uma vez mais, para que você não me mal interprete. Os eventos são importantes para a igreja? Claro. Os eventos deveriam ser consequência, resultado, e não razão, e não base, e não
o centro nervoso da existência da igreja. A igreja deveria se preocupar em discipular, em preparar obreiros, em discipular novos convertidos. Mas hoje estamos vendo igrejas preocupadas só com um quadradinho. A palavra igreja, alguém se lembra qual o significado literal da palavra Tirados igreja? para fora. Chamados para fora. Chamados para fora, eclesia é o termo grego, chamados para fora. Uma igreja que não sai, que não evangeliza, tem um negócio errado, tem um negócio altamente errado. A vida da igreja está na evangelização. Anote aí, uma igreja viva é uma igreja que evangeliza. E, pastor, tem um problema, fala. Fala para que ninguém está ouvindo, só eu estou ouvindo. A minha igreja não evangeliza. E agora? À luz da Bíblia, uma igreja que não evangeliza, ela está vivendo sérios problemas, sérias situações. Você vai falar isso com seu pastor. Pastor, por que a nossa igreja não evangeliza? Não faça isso. O objetivo aqui não é levar você a peitar o seu pastor ou a confrontar o seu pastor, mas orar por ele, ajudá-lo, interceder, chorar por ele. Porque, repito uma vez mais, uma igreja que não se preocupa para evangelizar é uma igreja morta. É uma igreja morta, é uma igreja que não tem compromisso com as escrituras. Mas a minha igreja tem campanha disso, tem 7 semanas daquilo, tem isso e aquilo, tem 2 campanhas de primícia por mês. Pode ter 50 campanhas de primícia por mês. Pode ser 21 cultos de avivamento, mas se ela não investir na evangelização de almas, Pastor, isso não passa de ativismo. Pastor, está forte o negócio. Nós vamos trazer a Bíblia. A Bíblia não é trazer aquilo que eu penso, aquilo que você pensa. Nós vamos trazer aqui, nesta matéria, a Bíblia. E se a gente chegar a uma conclusão, são poucas as igrejas que estão, infelizmente, vivendo e praticando a Bíblia. Lucas. eu tentei me segurar, mas eu não vou conseguir. Vocês Igreja vão de perdoar o Lucas. O Lucas está no fogo do primeiro amor. Entendam Igreja isso. que não evangeliza é qualquer coisa menos igreja. Pastor que deixa a igreja sem evangelizar é qualquer coisa menos pastor. Isso é NPJ aberta que funciona de evento em evento. Virou empresa. Ele é CEO, não é pastor. Ele é qualquer outra coisa. É clube social, irmãos. É clube, exatamente. É Hoje, clube. cristianismo é clube social. É isso que é, porque ser crente virou status. Antigamente você era xingado e morria. Entenda que a igreja tem que cumprir o seu papel social. Concorda comigo? Segundo a Bíblia, a igreja precisa cumprir o seu papel social. Só que hoje estamos vendo igrejas, e não entenda isso aqui como uma crítica. Isso aqui não é uma crítica, não é um debate para criticar ninguém. Estamos analisando a situação dos dias de hoje à luz da palavra de Deus, ok? Mas hoje as igrejas estão valorizando excessivamente o lado social. Está havendo um desequilíbrio. Então não pode haver as duas coisas no sentido oposto, ou seja, valorizar somente o lado espiritual ou valorizar somente o lado social. Tem que haver um equilíbrio. Evangelizar, sim, é um princípio, é o principal de tudo, mas também não se esquecendo do lado social, do lado filantrópico, do lado caritativo, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Vou bater de novo na tecla. Os 3 alvos do evangelismo pessoal. Salvar os perdidos. Número 1. Número 2. Restaurar os desviados. Eu tenho me perguntado nos últimos 20 anos, por que as igrejas não investem em fazer um trabalho de restauração dos desviados? Por que as igrejas não vão atrás dos desviados, batendo de porta em porta, como fazem os testemunhos de Jeová e os mórmons? Por que não se faz na sua igreja, no meio de tantas campanhas, tantas e tantas campanhas, o culto do filho pródigo? Eu conheço 2 igrejas hispanas aqui na Flórida que já estão fazendo o culto do filho pródigo.
Eu estive em um no mês passado, eu me emocionei, tinham mais de 180 pessoas, 29 desviados voltaram para o Senhor Jesus. E o que estava desviado estava há 37 anos fora dos caminhos do Senhor. E o que estava há menos tempo estava há 8 dias. 8 dias fora da igreja. E Jesus falou poderosamente. Irmãos, nós não estamos, não digo nós, mas algumas igrejas, alguns líderes não estão valorizando a restauração de desviados. São almas caríssimas, tão caras como as demais outras. E são almas que estão machucadas, feridas, decepcionadas com igrejas, na verdade, estão decepcionadas com um sistema. Entenda-me bem. Hoje as igrejas entraram numa roda viva, que eu costumo chamar de sistema. Porque a igreja não depende de sistema, a igreja depende do poder de Deus, a igreja depende do poder que emana do Evangelho de Cristo, a igreja depende da gloriosa palavra de Deus, a igreja depende do impulso do Espírito Santo, aleluia, a igreja depende das ordens específicas determinadas pelo Senhor Jesus. Mas hoje temos igrejas que entraram num sistema que, a bem da verdade, levam a uma visão distanciada, apostatada e corrompida do Evangelho. O pastor, está forte o negócio. Vamos ser sinceros, a Bíblia é um raio-x. A Bíblia que mostra. O livro de Atos dos Apóstolos é a maior prova. Se uma igreja não se encaixa dentro dos parâmetros de Atos dos Apóstolos, ela está fora. Nós vamos falar alguma coisa sobre isso, né? Vamos falar de vários parâmetros, vamos falar um parâmetro muito básico. Não sei se vocês viram, eu fiz uma postagem entre ontem e hoje das 4 colunas de uma igreja bíblica, de uma igreja avivada. Vocês chegaram a ler essas 4? Nós vamos trabalhar nisso. É muito simples. Mas quantas estão vivendo a simplicidade dessas 4 colunas, gerando 2 resultados? Tá, calma, calma. O negócio vai esquentar hoje, né? Eu não trouxe meu extintor, mas está aqui, ó. Minha garrafinha de água. Eu não vou jogar aqui, senão vai estragar meu laptop. Mas se for necessário, eu vou jogar água aqui, né? Não é querendo dar uma de água benta, não, mas para esfriar a coisa, porque o negócio aqui vai esquentar. E terceira razão, terceiro alvo do evangelismo é edificar os crentes. Então, se essas 3 coisas não forem realizadas em uma igreja local, o evangelismo pessoal não existe. Pastor, então o negócio está estreito. A minha igreja não se preocupa em evangelizar. A minha igreja não se preocupa em restaurar os desviados. E a minha igreja pouco trabalha para a edificação dos crentes. É o que o Lucas acabou de falar. A sua igreja, com todo respeito, por favor, não me mal interprete. Pode ser qualquer coisa, menos uma igreja. Pode ser um clube social. E se é, só podemos orar para Deus trazer um despertamento para sair de uma vida estática, de uma vida fria, para uma vida abundante. O irmão já experimentou, sim, uma perguntinha que eu estou fazendo aqui na apostila, olha só. O irmão já experimentou o gozo que há em ganhar uma alma para Jesus? Quem já teve essa alegria de falar e aquela pessoa se desmanchar para Jesus? Irmãos, que coisa linda, que prazer que dá da alma. Eu não posso ganhar $1 naquele dia de meu trabalho, mas se eu ver uma alma rendida aos pés de Jesus, já ganhei um ano, já ganhei o dia, já ganhei tudo que eu poderia esperar, enquanto tem muita gente aí desesperada, eu tenho que ganhar o meu dia de trabalho. Ei, eu conheço pessoas aqui, que não são muitas, que recebem uma direção do Espírito Santo. Claro que precisamos ganhar o nosso ganha-pão, claro que precisamos. Não estou dizendo que você tem que abandonar o seu trabalho para evangelizar, mas eu conheço pessoas aqui que Deus fala assim, ó, deixa de trabalhar hoje, e vai lá e fala da minha palavra. Mas, Senhor, eu tenho conta para pagar. Vai. Aí a pessoa vai por fé, ganha alma e ainda recebe mais do que o dobro na compensação financeira. Porque quando Deus dá uma direção específica nesta área, não pense 2 vezes. Haja com fé e confiança. Minha esposa, no passado, ela trabalhava como house cleaning, e teve 2 dias que o Espírito Santo foi muito claro, você hoje não vai trabalhar. Mas, Senhor, nós estávamos passando um momento muito apertado, uns 15, 17 anos atrás.
Mas nós não estávamos entendendo que Deus queria que minha esposa evangelizasse 2 desviadas naquele dia. Perdeu 2 dias de trabalho, ganhando um bom dinheiro. Mas nós confiamos, Senhor. O mais importante é ver a restauração dessas desviadas. Passaram-se 4 dias depois, aqueles 2 dias de trabalho que minha esposa não foi, a dona da casa, né, uma senhora americana de muito poder aquisitivo, dona Luísa, eu sei que a senhora não veio, a senhora é sempre uma pessoa fiel, justificou a sua ausência por uma razão pessoal, não quis saber detalhes, mas pela sua fidelidade no seu trabalho. Ela trabalhava 1 ano e meio com minha esposa, né? Minha esposa trabalhou com ela. Eu vou lhe mandar o cheque integral da semana, a senhora, e vou lhe dar um tipezinho de $200. Eu falei, que aquilo ali tocou muito o nosso coração. Ou seja, minha esposa abriu mão de 2 dias de trabalho, o cheque da semana dela veio sem desconto e ainda com um tipezinho de $200. Vale a pena sermos fiéis ao que Deus nos orienta? Claro, isso não acontece todos os dias. Mas quando Deus nos dá uma orientação muito clara, muito específica, vale a pena você obedecer. Ainda que vai mexer no seu bolso, papai do céu, vão ser 2 dias de trabalho que eu vou perder. E aí? Você não crê que Deus, quando dá uma orientação, ele se responsabiliza da orientação que ele lhe dá? Quantos creem que quando Deus lhe dá uma orientação, ele se responsabiliza? Né? Ele não nega fogo não, gente. Eu posso negar fogo, você pode negar fogo, mas quando ele te dá uma direção, siga aquela direção, sem questionar, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Vamos lá. É uma bênção, então, ganharmos almas. E uma experiência inesquecível quando vemos alguém se entregando para Jesus. Há um gozo inexplicável em vermos alguém no caminho para o céu, eu já na glória por nosso intermédio. Ganhar almas foi a suprema tarefa do Senhor Jesus aqui na terra. Paulo, o grande homem de Deus no Novo Testamento, tinha o mesmo alvo e visão. Uma grande parte dos crentes pensa que a obra de ganhar almas para Jesus está ligada exclusivamente aos pregadores, pastores e obreiros em geral. Costumam-se incomodamente sentados os sermões culto após culto, enquanto os campos estão brancos para a ceifa, como disse o Senhor da Seara em João 4,35. O ide de Jesus para irmos aos perdidos, Marcos 16,15. Não é dirigido a um grupo especial de salvos, mas a todos indistintamente, como bem revela o texto citado. Portanto, a evangelização dos pecadores pertence a todos os salvos indistintamente. Cada crente pode e deve ser o ganhador de almas. Nada pode o impedir de ganhar almas para Jesus, se propuseres isto agora em teu coração. Sabe as maiores desculpas que muitos apresentam? Pastor, eu não sei falar, eu sou tímida, eu não sei abrir a boca. Será que não sabe abrir a boca? Para comer, sabemos abrir a boca. Às vezes, para falar o que não é necessário, sabemos abrir a boca. Às vezes, para murmurar, sabemos abrir a boca. Mas para ganhar almas, será que é tão complicado assim? Eu acredito que não. E se está sendo complicado, deixa eu dar uma humilde sugestão. Busque o enchimento do Espírito Santo. Tome mais tempo com uma vida de oração e leitura da palavra de Deus, porque Deus naturalmente vai dar o que a você: fome, sede e, acima de tudo, amor pelas almas. Uma coisa que está se notando que o amor às almas está se reduzindo muito. Jesus mesmo falou, né? Por multiplicar-se a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Mateus 24:12. Vire a página comigo, por favor. Página 6. O evangelismo pessoal, como já vimos acima, vai além do pecador perdido. Ele alcança também o desviado e o crente necessitado de conforto, direção, ânimo, auxílio e vitória. Ele reaviva a fé e a esperança nas promessas das Santas Escrituras. Aqui temos vantagens do evangelismo pessoal. Vamos citar algumas delas. Está aqui. Aqui estão algumas. Letra A.
Adapte-se às condições espirituais de qualquer pessoa. O que o sermão não consegue fazer no auditório, na evangelização coletiva, o evangelismo pessoal faz. Na evangelização em massa, a pregação não satisfaz a todos, porque cada pregador tem problemas espirituais. Perdão, cada pecador tem problemas espirituais diferentes. No evangelismo pessoal, a mensagem é direta, incisiva. Muitas vezes a pregação apenas inicia a evangelização, que será completada com o contato pessoal do ganhador de almas, né? Aqui foi mencionado que Jesus teve contatos com várias pessoas, e os dois contatos que muito nos chamam a atenção foi a mulher samaritana e Nicodemos. Jesus também teve contato com a mulher adúltera, e com outras pessoas. Agora, me permita citar um exemplo de alguém que com certeza você vai se lembrar. Zaqueu. Quem se lembra de Zaqueu? A história de Zaqueu? Permita-me resumir a história de Zaqueu no ângulo do evangelismo pessoal e abordar alguns detalhes que eu acredito que alguns de vocês desconheçam. Vamos lá. Quem era Zaqueu? Vamos lá. Eu vou começar a historinha fazendo algumas perguntinhas a vocês, aí eu já vou... Cobrador de imposto, publicano. Cobrador de imposto, chefe dos publicanos. Judeu que trabalhava para os romanos. Um judeu. Olha que Ladrão. interessante. Ladrão. Traidor da pátria. Traidor da pátria. Porque ele trabalhava para o Império sendo judeu. Isso aí o povo queria quebrar ele só por isso. O Lucas já falou tudo em 2 minutos. Traduzindo para o meu mineirês, né? O mineirês do Lucas, perfeito. Então, vamos lá, vamos resumir a coisa. Zaqueu era publicano, chefe dos publicanos, cobrador de impostos. Na visão dos judeus, ele era um traidor da pátria, porque era um judeu, está me acompanhando? Trabalhando para o Império Romano. O Império Romano era oposição, era o governo que estava oprimindo a nação de Israel ali na Palestina, naqueles tempos. Muito bem. Qual era a função dos publicanos? Cobravam impostos, mas não somente cobravam impostos. Eles eram famosos por reterem uma parte da cobrança desses impostos. O historiador romano Suetônio nos ensina, e Eusébio de Cesareia confirma no seu livro A História Eclesiástica, que era normal os publicanos cobrarem de 18% a 20% de impostos de uma pessoa física e 30% de uma companhia. Então, vamos por uma pessoa. Chega a época da coleta de impostos, e Zaqueu é um exemplo. Chega lá para o Lucas. Lucas está devendo ao Império 18,90. E Lucas trabalhou árduo aquele ano e chega à conclusão: eu não tenho esses 18,90 para te entregar, não. Você me dá ou você vai ser preso. Então, Zaqueu trabalhava com uma coação insuportável. Dava um prazo, geralmente era assim, dava um prazo de 1 semana, como muito 2 semanas. Depois de 2 semanas, o publicano vinha com uma proposta mais pesada. Não, eu quero que você aqui me dê agora 4 vezes o que você me deve, porque são os juros que os publicanos colocavam, né, como juros de mora, eram exorbitantes, iam de 300% a 400%. Mas o povo não tinha escolha, porque os publicanos contavam com a ajuda dos centuriões romanos para garantir a coleta do dinheiro. Então, em outras palavras, os publicanos, além de extraírem os 18,90 que cabia ao Império Romano ter essa quota, eles levavam de 3 a 4 vezes mais, porque era chamada propina. Era um sistema de corrupção extraordinário, e os publicanos se enriqueciam da noite para o dia. Vamos trazer Zaqueu, quando ele se encontrou com Jesus. A Bíblia não dá muitos detalhes, mas a Bíblia nos diz algumas coisas muito chamativas. Primeiro, Zaqueu era um homem de baixa estatura. A palavra baixa estatura, silotério, no grego, sugere a ideia que ele poderia ter sido um homem de 1,40 m, no máximo 1,50 m. Era realmente pequeno de estatura.
Segunda coisa que a Bíblia nos informa que Zaqueu ouvira falar de Jesus. Isso chamou muito a atenção, porque a fama de Jesus o precedia. E Zaqueu, por alguma razão, ele foi agitado pela presença de Jesus ali na localidade. Terceira coisa que nos chama a atenção, que ele subiu numa figueira porque a multidão apertava aonde Jesus estava passando. Pela desvantagem da baixa estatura que Zaqueu tinha, ele já pensou matematicamente, eu não vou conseguir ser visto por ele e muito menos vou conseguir vê-lo. Mas ele viu na sua frente o quê? Uma figueira. Almeida Revista Atualizada nos diz que a figueira era uma figueira brava. Não sei se você já leu essa tradução. Era uma figueira brava. Quando você vai no termo grego, era uma figueira coberta de espinhos. Oh! Mas isso é muito chamativo. Como é que Zaqueu, vendo que a figueira estava coberta de espinhos? Eu, quando estive na Síria, eu tive a oportunidade de conhecer essa espécie. Não são todas as figueiras que são cobertas por espinhos. Ela é de uma família de figueiras chamadas Alenesias e Turginates, como diz no latim. E eu vi essa figueira enorme, linda, mas no que você toca no tronco, na base, pá, você já espeta. Alguém já colheu rosas aqui? Alguém já colheu rosas? Sabe qual é a experiência de colher rosas? É sair com as mãos machucadas. E essa figueira brava, muito comum no Líbano, na Síria, em Israel, só de você tocar o tronco, a base, você já sangra os dedos. Aí eu comecei a pensar, meu Deus, Zaqueu subiu numa figueira brava, coberta de espinhos. A Bíblia não nos dá detalhes, mas a Bíblia diz que ele subiu correndo, porque a sua alma estava em angústia, sua alma estava com sede, sua alma estava aflita em receber uma libertação da sua consciência, porque ele tinha consciência que havia pecado contra a tantos, roubando a proporção exagerada na coleta dos impostos. Chega ele lá em cima. Olha que interessante, a Bíblia não dá detalhes se Zaqueu se feriu, saiu sangrando. A única coisa que a Bíblia nos chama atenção, a figueira era brava, era coberta de espinhos. Basta você estudar que você vai descobrir isso. Lá em cima, Jesus o localiza. Zaqueu, desce depressa, porque convém pousar na tua casa. E diz a Escritura que ele desceu, o quê? Gostoso. O grego diz, ele desceu regozijante. Devia estar muito machucado, mas estava feliz, porque tem um encontro com Jesus de Nazaré. Lá dentro da casa, Zaqueu irrompe com uma declaração assustadoramente maravilhosa. Se eu tenho defraudado alguém, ou seja, se eu tenho roubado alguém, estou disposto a devolver até 4 vezes mais. Porque era a quantidade que ele costumava roubar das pessoas. Coletava a parte do Império Romano e mais 3 partes. Então o homem teve um encontro poderoso com Jesus. Aí você vai me perguntar, qual foi o diálogo que teve ali entre Jesus e Zaqueu? Quase nada. Um diálogo curto, um diálogo altamente limitado. Mas a própria presença de Jesus trouxe o convencimento do pecado de Zaqueu. Esse foi o evangelismo pessoal mais rápido de todo o ministério do Senhor Jesus. Jesus falou muito pouco, mas a presença de Jesus foi suficiente para convencer a condição pecaminosa de Zaqueu. Obviamente, do outro lado, o evangelismo pessoal mais longo foi com a mulher samaritana. E ali nós aprendemos estratégias, né? Jesus apresentou para a mulher samaritana, estou me acompanhando, continue me acompanhando. Jesus apresentou para a mulher samaritana uma estratégia. Qual era a estratégia? Número 1, a mulher samaritana era uma mulher de conduta duvidosa. Olha que interessante, analisa comigo. Por ser uma mulher de conduta duvidosa, ela tinha necessidade de retirar água. Mas essa necessidade
criava um problema na cabeça dela. Eu sou uma mulher da vida. O texto bíblico não nos ensina isso, mas quando você estuda o pano de fundo social, você vai descobrir. Mulher de conduta duvidosa, 5 maridos, como diz o texto bíblico, obviamente ela é recriminada pelos seus compatriotas. Qual a hora do dia que ela poderia se expor publicamente para retirar água? Na pior hora do dia, o meio-dia, onde o sol estava a pino, 60 graus centígrados de temperatura, ninguém se ousaria a sair, se expor, então a mulher samaritana pensou, é agora. Ninguém vai me ver, eu não vou me expor, não vou ser envergonhada, não vou ser recriminada e vou alcançar o que é a minha necessidade de ter? Água. Quem está lá, justo na hora certa e no local que ela menos imaginava que iria se encontrar com alguém. E pior, com um judeu. Jesus. E aí, irmãos, este texto nos ensina uma coisa maravilhosa, além de outros. Quem encontra-se com quem é Jesus que se encontrou conosco. Tem pregadores que batem a mão do peito. Eu encontrei Jesus. Mentira. Nenhum de nós, por nós mesmos, teríamos capacidade de encontrar Jesus. Não teríamos essa habilidade de encontrar a salvação. Ele que nos escolheu, ele que nos chamou, ele que esticou o dedinho dele, olha, é tu, Lucas, é tu, Mateus, é tu, Leidiane, é tu, minha filha e meu filho. Você quer a oferta da salvação? Amém. Se não quer, te vira. Arque com as consequências. Mas Jesus tinha um momento certo, na hora certa, para se encontrar com a mulher samaritana. E aí Jesus introduz o diálogo. Mulher, tenho sede. A mulher ficou chocada. Opa, tu és judeu? Que negócio é esse? Como é que tu me diriges a palavra? Se soubesses quem te pede, pedirias, e eu te daria água viva. A mulher, é isso que eu estou precisando. Todo dia, nesse sol de 60 graus, me expondo à vergonha pública. Ei, me dá essa água, para que eu não volte mais aqui. Olha como Jesus é tremendo. Aí Jesus diz para a mulher, vai, chama teu marido e volta para cá. Mas eu não tenho marido. Bem disseste, 5. Olha que conduta aquela mulher tinha. 5 tiveste. E o que está hoje contigo não é teu marido. Bem vejo que tu és um profeta de Deus. Segura aí, não vai embora. Aí foi a mulher samaritana, foi lá para o seu povoado, porque o texto bíblico dá a entender que ela estava destacada, separada do povoado. Aí diz a escritura que ela volta. O que acontece? O testemunho dela leva muitos a se converterem. Estão percebendo que Jesus sempre trabalha com estratégias no evangelismo pessoal? E é assim que Jesus vai dar para mim e para você. Ele vai dar a estratégia certa, com a pessoa certa, na hora certa. Então, o que o sermão, muitas das vezes, não faz dentro de um auditório, é uma evangelização coletiva, né? O evangelismo pessoal, ela é completada através do contato pessoal. Ou seja, Jesus nos orienta a atingir a necessidade da pessoa. Letra B, promove o crescimento da igreja. Posso falar uma coisa aqui de coração? Não é um desabafo. Eu sinto falta demais nos cultos das igrejas brasileiras. O finalzinho do culto, o apelo à salvação. Alguém já me disse, mas pastor, não tem nenhum mundano dentro da igreja, está se pregando só para crente. Que é o mais triste. Muitas igrejas aqui nos Estados Unidos, eu tenho observado isso, não tem visitantes não crentes. Estão cheios de visitantes crentes. Daí alguns pregadores se intimidam em não fazer o apelo. Mas eu motivo a você, minha irmã e meu irmão, que ministra a palavra, que testifica, que prega. Não importa, ali dentro, só Deus sabe quem precisa de ouvir uma palavra de apelo. Uma palavra que vai salvar, libertar, restaurar, me dá nos nervos. Me desculpe a franqueza,
quando não existe a palavra final de apelo à salvação ou à reconciliação. Nós jogamos pela janela oportunidades de ouro, mas parece que a gente está dominado, às vezes, pela síndrome numérica. Não, se não tiver 30, não vale a pena. A Bíblia diz que vale mais uma alma salva do que todo mundo. Isso quer dizer que nós somos egoístas. Só queremos números. Não queremos qualidade. Lucas não aguentou, O gente. senhor me mata de rir, Vocês perdoem o porque, Lucas. sim, eu estava lendo esses dias, né, sobre a igreja primitiva. Sim. E depois do século I e II, quando se chegava na igreja e se dizia, eu sou um pregador, a igreja primitiva entendia que o camarada ia falar sobre o nascimento, a vida, a crucificação e ressurreição de Cristo. Yeah. Era isso que era o entendimento da igreja. Então, pregação tem que passar por esse caminho. Se não acabar na cruz e não falar de Jesus, não é pregação, é enrolação, é encheção de linguiça, é qualquer outra coisa. Se não passar em Jesus, se não caminhar para a cruz, não serve para nada. Em outras palavras, algumas igrejas, e graças a Deus que não são todas, decidiram atender um modelo religioso. Isso chama-se religiosidade. É o que eu costumo dizer, elas batem o ponto. Elas seguem uma liturgia número 1, número 2, número 3, número 4. Ou seja, elas vivem uma vida mecânica, esquecendo-se que o Espírito Santo é ainda o que faz a obra. Já dizia Charles Spurgeon, eles ficam entretendo o bode em vez de apacentar a ovelha. Ai. Se eu tivesse tempo hoje, eu vou falar isso na próxima aula, né? Que há diferenças entre bodes e ovelhas. Olha que interessante. Isso está planejado para eu falar na próxima aula. E que o bode, se você nunca estudou, estude isso. Eu aprendi isso há 2 anos atrás assistindo um documentário de 1 hora no Animal Planet. Conhece esse canal, Animal Planet? Quem já assistiu Animal Planet? Eu sou doente pelo Animal Planet. Pensa no homem que fica doidinho no sábado à tarde, quando eu não tenho compromisso, eu fico de 4 às 8, ali, ó, colado no Animal Planet. Mas como a gente aprende? E há 2 anos atrás eu assisti uma reportagem que me deixou impressionado. E eu louvei a Deus. Uau, a tua palavra é maravilhosa. Né? O bode é o único animal. Entenda isso aqui. Olha que interessante a aplicação espiritual. É o único animal que consegue conviver com ovelhas. O quê? É o único animal que consegue conviver num rebanho de ovelhas. E as ovelhas não estranham os bodes. Mas sabe qual a diferença clássica entre os bodes e as ovelhas? Se você lança uma pedra aonde está um grupo de bodes e ovelhas juntos, e a pedra atinge a cabeça de uma ovelha, o que a ovelha faz? Ela faz isso. Ela abaixa e não fala nada. Agora, se cai na cabeça de um bode, o bode levanta o pescoço e começa a pular, gritar e urrar. Essa é a diferença. Muitos estão convivendo no rebanho de Cristo. Mas quando vêm as pedras das provações, dos desafios, das dificuldades, das vicissitudes e adversidades, os bodes levantam o pescoço e começam a gritar, pular e urrar e dar chifrada em cima das ovelhas. E começam o quê? A dispersar as ovelhas. Uau! Mas que coisa curiosa, e por que não se separa? Ué, Jesus fala lá em Mateus capítulo 25, versículo 31 a 40, que ele vai vir e vai separar os bodes no meio das ovelhas. É um sentido escatológico, é um sentido simbólico, mas isso quer dizer que Jesus sabe quantos bodes estão no meio do seu rebanho de ovelhas. E ele vai fazer isso de forma literal quando ele vier no arrebatamento da igreja. Que muitos não vão subir, porque são bodes. Tá? Essa profecia, particularmente, ela está ligada ao juízo das nações, que é um outro assunto que explica a escatologia. Mas a aplicação de bodes e ovelhas ela é perfeitamente cabível a partir do momento que entendemos que o único animal que convive com ovelhas são bodes. Por isso que Lucas fez essa alusão
ao evangelista inglês do século XIX, Charles Spurgeon, né? Que tem muitos que estão apacentando bodes e não ovelhas. Bode não é para ser apacentado, é para ser domado e convertido em ovelha. Irmão Sandro. Outra coisa interessante entre os bodes e as ovelhas, a ovelha ela não pula a cerca, o bode pula a cerca. Pula. A ovelha, quando ela vai ser sacrificada, ela vai de cabeça baixinha. O bode tem que ser laçado e é no tiro para poder matar. E é no tiro. Outra parte, já que estamos falando aqui das particularidades de bode e ovelha, o bode exala um mau cheiro quando ele está nervoso. Quando ele fica nervoso, truculento, as suas glândulas sudoríparas, as glândulas de suor, aumentam a produção de uma enzima em 25 vezes. Ele fica fedendo como a podre. A ovelha, quando ela fica triste, quando ela fica acuada, ela baixa a cabeça e a sua pele se lacra, e todos os seus poros se fecham. É o total oposto, simbolizando a Jesus Cristo, que foi para o madeiro como uma ovelha muda, disposta a sofrer o sacrifício. Não vamos pregar aqui nesta noite, mas aonde estamos? Como crentes bodes ou crentes ovelhas? Calma, estamos na segunda aula de evangelismo. A gente vai chegar um pouquinho lá na frente para a gente entender que, infelizmente, no meio do rebanho de Cristo, existem os bodes, existem as ovelhas, mas Jesus quer converter os bodes em ovelhas. Vamos avançar um pouquinho, são 9h37, você está ligado na turma das quartas-feiras. Evangelismo e missões é a matéria, curso básico em teologia. É só a segunda aula, calma, o fogo vai começar a brasar forte. Vamos lá, vamos lá. A igreja nos dias primitivos cresceu tão depressa, está ali, página 6, promove o crescimento da igreja, porque os crentes cheios do Espírito Santo evangelizavam sem parar. Aí, característica de igreja avivada, uma igreja que evangeliza sem parar. Não me venha com essa, minha igreja está vivendo avivamento. Mentira. Biblicamente é mentira. Você pode criar todos os artifícios possíveis e dizer, minha igreja está avivada. Ah, está avivada? Está mesmo? Como é que é? À luz da Bíblia, uma igreja avivada é uma igreja que evangeliza sem parar. Então a Bíblia mentiu. Se a Bíblia mentiu, então vamos parar tudo aqui, que a gente está perdendo tempo. Mas está lá escrito nas Escrituras, Atos 5,42, Atos 8,4. O resultado foi um maravilhoso crescimento, conforme registra o livro de Atos dos Apóstolos. Hoje também a igreja que tiver um número regular de ganhadores de almas, seu crescimento será notório. A semeadura da palavra de Deus promove o crescimento e a edificação da igreja. Anote aí um negócio que vai te chocar agora. Eu não sou chocadeiro de granja, mas agora eu vou te chocar com algo. E eu quero acreditar que você já deve ter ouvido muito, mas demais. E quando eu ouço isso, irmãos, me tira tanto do sério. Quem me conhece, quando eu fico fora do sério, eu fecho a cara, abaixo a cabeça, franzo a testa e fico mudo, porque eu não gosto quando eu ouço o que eu vou dizer a vocês. Os pastores hoje vieram com essa mania de dizer que dinheiro é semente, que ofertas e dízimos são sementes. O único texto, escute bem, isso aqui é sério, da Escritura Sagrada, que traz a ideia simbólica de que uma oferta pode ser considerada uma semente, está ali na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. É a única menção que temos na Escritura. Do demais, em toda a Bíblia, anote, por favor, se você quiser, eu vou descarregar os textos para você. Em toda a Bíblia, a semente está ligada com a palavra de Deus. E é muito simples entender isso. A parábola do semeador. Como é que os camaradas conseguem distorcer o texto bíblico, insistindo em afirmar que dinheiro, ofertas, dízimos, primícias é semente? Deixa aqui a sua semente, calado. Calado. Dízimo, oferta, primícia, o que seja, não é semente. E quem afirma isso está pegando o texto fora do contexto. Vamos pegar o texto isolado
que eles estão usando para isso? Vamos mostrar, irmãos, para dizer que não é invenção da cabeça do pastor Luiz Prestes. Segunda Ô, carta de pastor, Paulo aos Coríntios. Sim. e o devorador? É outra situação séria. Não, esse acho que é um dos piores, né? É um dos Cutuca piores. não, Matheus, que isso vai dar pano pra manga. Não, já cutucou, já cutucou. É muita heresia pra uma aula só, não vou mexer com isso aí. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Abra lá, por favor. Confira lá comigo. É interessante você conferir comigo. Para nenhum de vocês fazerem uma alegação que é uma coisa da minha cabeça. Eu não estou aqui para trazer pontos de vista meus ou coisas da minha cabeça. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7. Anote comigo, isso aqui é importante. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Verso 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Anotou aí? Muitos pegam esses dois versículos de forma isolada, alegando que dinheiro, contribuições financeiras são semente. Mas aqui você não lê, em momento nenhum, Paulo fazendo essa afirmação, que contribuição financeira é semente. Ele está falando da linha de proporção. Isso chama-se linha de proporcionalidade. Ou seja, se você dá pouco, vai receber pouco. Se você dá muito, recebe. Mas isso vai do coração. Não é questão da quantidade, como o Evangelho gospel ensina. Dá 3.000, que Deus vai te devolver 9.000. Isso é barganha, é outro problema. E também pegam sozinhos, isoladamente, este texto. Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo, por favor? Então, passa lá uma borrachinha nesse cantinho da tua memória que ficou inoculada essa ideia que dinheiro é contribuição, que semente é contribuição. Passa lá, passa um Clorox, elimina, e vai para a parábola do semeador. E você vai entender que a palavra de Deus é a semente. E nós temos mais de 35 versículos, tanto de Gênesis ao Apocalipse, que provam que a semente é a palavra de Deus. Mas se você não se convence com a parábola do semeador, desista. Então não tem jeito para você assimilar por fé o que a palavra de Deus nos ensina. Muito bem, vamos lá. Por pouco valorizarem esta semente, a igreja não cresce como deveria à luz da Bíblia. Hoje os pastores, e não são todos, graças a Deus, mas muitos estão preocupados com número. Porque número significa contribuições. Eu costumo dizer, eu prefiro uma igreja de 50 pessoas, mas que tenham qualidade espiritual. O que adianta eu ter 500 pessoas só por causa dos seus dízimos e das suas ofertas, se eu não invisto nelas qualidade espiritual, se eu não trabalho com um discipulado sobre a vida delas? A igreja primitiva, ela passou a valorizar a semeadura da palavra, o investimento da palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. É como já foi falado aqui, irmãos. Vivemos hoje num evangelho de muito investimento financeiro e material, de muita valorização, em que implique números e não qualidade. Mas Deus quer dar o crescimento. Eu plantei, escute, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus, irmãos. Atos 2, 41, 47, abra comigo. Atos, agora vamos entrar nesse ponto.
Atos 2, 41, 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 41 e 47. Verso 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Quem pregou a palavra? Pedro. A palavra de quem? De Deus. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Olha o Pedrão cheio do Espírito Santo aí, recebendo autoridade para pregar e trazer a conversão de 3.000 almas. Verso 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Vamos então falar agora das 4 colunas de uma igreja de fato avivada. Vamos lá. Atos 2, 42 e 43. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Primeira coluna, perseverança na palavra. Está difícil vermos igrejas que estão perseverando na palavra, investindo na palavra, bombando na palavra. Minha igreja está bombando com um lindo estúdio de som e de áudio. Minha igreja está bombando com uma tremenda banda gospel. Minha igreja está bombando naquilo, bombando nisso. E na palavra? Ela está bombando? Se ela não está bombando, tem algo errado. Mateus. Ô, pastor, isso, a perseverança assim, da palavra é algo bem complicado, porque eu já tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas assim, por mais que sejam recém-convertidas, mas você vê que não tem não teve um discipulado ali consistente por trás da preparação dele para o batismo. Você vê que tem pessoas que hoje são cristãs, protestantes, dizem que creem em Cristo, mas não sabem o porquê que Jesus Cristo morreu. Não sabem o sentido real, o porquê que Cristo morreu, o porquê que Cristo morreu pelos nossos pecados. E o pior de tudo é que tem muita gente que acredita no cristianismo pelagiano. Eu já vi algumas pessoas que acham que eles podem escolher entre Jesus Cristo e o mal, e a gente sabe que não é assim, né? Que se dependesse de nós mesmos, a gente sempre escolheu o mal. Exata, porque nossa tendência é sempre abraçar o mal. Nós vamos terminar em 3 minutinhos, para hoje, particularmente, não fazer aula muito extensa, porque nós temos 3 alunos que precisam fazer segunda chamada de prova. Mas deixa eu só fechar essa parte aqui. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseverança na palavra. Segunda coluna de uma igreja verdadeiramente avivada. Perseveravam na comunhão. Como é difícil hoje a perseverança na comunhão. Como é difícil hoje você ver irmãos se aproximando do outro, não pelo interesse daquilo que o outro pode te oferecer, mas pelo interesse daquilo que o irmão é em si. Hoje, muitos mantêm comunhão com o outro, sabendo, opa, aquele irmão ali é dono de uma companhia, ele vai me dar vantagens, posso trabalhar com ele pode me abençoar financeiramente, ou aquele irmão tem uma casa de 3 pisos, 2 piscinas, rola churrasco todo fim de semana, opa, esse é meu irmão. Não, irmãos, a perseverança na comunhão não está baseada naquilo que a pessoa tem como posses, mas pelo que ela é. Então, hoje a comunhão está um pouquinho difícil em um meio de algumas igrejas. Terceira coluna de uma igreja avivada, perseverança no partir do pão. As igrejas hoje se tornaram individualistas. Não todas, graças a Deus. São igrejas que não compartilham o que tem, por pouquinho que seja. Eu conheço aqui na Flórida, conheço na Califórnia, em Rhode Island e no Brasil, igrejas de 40, 30, 25 membros e que fazem a obra de missões compartilhando um pouquinho do pão que elas têm. Eu conheço uma igreja em Providence, Rhode Island, de 29 membros. Eles são pobres financeiramente,
mas sustentam 5 missionários em Cuba, 1 na Costa do Marfim e 2 no Gabão, com $200 por mês. E hoje eu vejo igrejas de 100, 200, 300, 500 membros que não investem um centavo em dar um pouquinho do pão. São igrejas que se dizem avivadas, mas só têm a condição, mas não têm a identidade de uma igreja avivada. Quarta coluna de uma igreja avivada: perseverança nas orações. Os cultos de oração são os cultos menos assistidos hoje nas igrejas, acredite. Se vem uma banda gospel, a igreja explode, tem que abrir até o teto. Mas se a igreja é convidada a passar 1 hora de joelhos na presença de Deus, você sabe disso. Você já deve Que 1 hora, pastor? Que 1 hora? Se pedir para chegar no culto e ajoelhar para orar, não quer mais. Não é nem 1 hora. Vou fazer o meu desabafo. Se você tem que chegar na igreja e pedir para os irmãos ajoelhar e ter um momento de oração. Tem que pedir. Tá difícil. Chegou ao ponto de pedir. Nós viramos uma vergonha. Envergonhamos o nome de Jesus. A bagunça que está virando. Eu não sei se vocês já entraram numa mesquita muçulmana. Eu já entrei várias vezes na Inglaterra, na França e na Alemanha. Gente, emociona você ver de 2 a 5 mil pessoas, não de joelho, mas de cara no chão, chorando por Alá. E fico ali 2 horas. 2. Não estou falando isso para envergonhar vocês, não, gente. Eu fiquei impactado quando eu entrei na maior mesquita muçulmana da Europa, em Londres. 6.500 pessoas. 2 horas com a cara no pó. E eu falando, Senhor, o que está acontecendo conosco? E não valorizamos uma reunião de oração enquanto os islâmicos estão aí gastando 2 horas com o rosto em terra, clamando por Alá, pensando que ele é o verdadeiro Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus dê o despertamento para entendermos que as nossas igrejas só serão verdadeiramente avivadas quando tivermos essas 4 colunas. E com essas 4 colunas, aí podemos fazer a evangelização pessoal. Estão entendendo? Como estão entendendo? Porque muitas igrejas não estão conseguindo evangelizar pessoalmente. Porque está faltando esses elementos tão importantes, requisitados pela palavra de Deus. Na próxima aula, nós vamos falar sobre os elementos fundamentais da pregação. Novidade e necessidade. Os 2 N's. Vamos falar do manual do obreiro do evangelismo pessoal. E esse aqui vai pegar. Vamos falar como devemos estudar a Bíblia. Vamos falar das dicas práticas e úteis no estudo bíblico. Eu sugiro que você leia já essas próximas páginas, tá? Vamos falar também do Evangelho no Antigo Testamento. É um evangelho, uma bênção, o evangelho é para todos. É ordem com promessas. Eita! Quem tem promessa não morre, dizem alguns aí. Mas não é o que a Bíblia ensina. Abraão morreu esperando em quê, então? Nós temos que entender... Foi de quê que Abraão morreu esperando? Nós temos que entender, à luz da Bíblia, o que a Bíblia quer dizer com isso? Promessas. E já adianto a vocês, 6.286 promessas possui a Bíblia. 93% delas debaixo de condição. E só 7 que não tem condições. Vamos falar um pouquinho disso já na próxima aula. Amém? Amém, irmãos? Amém. A aula de hoje valeu um pouquinho? Valeu isso aqui? Se valeu isso aqui, ó, a honra e a glória damos ao nome do Senhor, nosso Deus. Próxima aula, então, começaremos 8 horas pontualmente e às 10 horinhas estaremos, então, é a única turma que vai ter esse privilégio, né, de 8 às 10 horas, tá? Mas eu conto com a gentileza de vocês, eu sei que alguns não podem entrar às 8 horas devido ao seu trabalho, mas os que puderem já estão sabendo, né? 8 horas já estamos iniciando, 10 para as 8 estamos enviando o link de acesso, tá? Nosso muito obrigado, irmão Wellington, irmã Núbia, irmã Jennifer, irmã Leidiane, irmã Márcia, Zandro e Fernanda, irmão Márcio, Deus abençoe. Se o irmão
gostou e deseja permanecer, depois conversa com o irmão Zando, depois também conversa comigo no privado, que muita alegria estaremos aqui para lhe dar a assistência necessária. Mateus, obrigado pela perseverança. Irmã Ivanil, a vitória é sua, é da sua casa, pelo poderosíssimo nome de Jesus Cristo. O guarda de Israel está na sua casa, e a senhora sabe disso. Lucas, obrigado. Irmã Ângela, obrigado. Deus abençoe a sua casa, seu querido esposo, seu amada criança. Irmã Irlane, Deus abençoe. Jaquiel, Isadora, Deus abençoe vocês, tá? Os irmãos que vão fazer a prova de segunda chamada de geografia bíblica, não desconectem das conexão, tá? Então, o irmão Robson já está ali, então, se forem fazer a prova, fiquem, abram os seus áudios e os seus vídeos, e já em seguidinha, depois de 5 minutinhos, vamos dar 5 minutinhos só de intervalo para ir ao banheiro, e aí voltamos com a nossa prova. Vamos pedir Mateus. Mateus vai nos dirigir, então, uma palavra de oração, de encerramento, tá bom? Agradeço de coração o esforço de cada um de vocês. Próxima aula, quarta-feira, 8 da noite. Guardem isso. 8 da noite, 10 para as 8. Estamos vivendo o link de acesso. Mateus, orando e agradecendo a nossa aula de hoje. Por gentileza. Amém. Paz, Senhor, a todos, oremos. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, por este dia, meu Pai, por esta aula. Muito obrigado, meu Deus, pela maneira que o Senhor tem nos despertado, meu Pai, para estudar a Tua palavra. Aleluia. Sabemos, meu Deus, da importância da Tua palavra. Sabemos que ela é fiel, que ela nunca volta vazia, meu Pai. Aleluia, Deus. Pai, sabemos, Deus, que a Tua palavra nos traz regozijo, ela nos traz refrigério para nossa alma, meu Pai. Que a cada dia, meu Deus, nós venhamos perseverar na Tua presença, perseverar, meu Deus, no estudo da Tua palavra. Abençoe a vida do nosso professor, meu Pai, que a cada dia, meu Deus, ele vem estar com intimidade com o Senhor, para transmitir, meu Deus, o conhecimento da Tua palavra, Pai. Pai, que o Senhor venha estar abençoando a vida de cada irmão, meu Deus. Abençoe o trabalho, abençoe a família, meu Pai, o ministério. Que, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, nós venhamos ganhar almas para Ti, meu Pai. Sabemos que essa é a nossa missão nessa terra, meu Pai. E sabemos, meu Deus, que o nosso galardão será dado no céu, meu Pai, juntamente de Ti. Onde iremos adorar ao Senhor, meu Pai, em uma só voz. Com essa esperança que oramos a Ti, meu Deus. Amém. Em nome de Jesus. Nosso lema para encerrar, seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e eu Eu diminua. diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e que eu E eu diminua. diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória Glória e o poder. Muito obrigado. Deus os abençoe. Até a próxima quarta-feira, dia 16. Os alunos que forem fazer a segunda chamada de Geografia Bíblica, segurem aí, tá? Voltamos em 5 minutinhos, no momento que depois sai o último aluno. Muito obrigado. Deus os abençoe. Boa noite, uma ótima semana. A paz do Senhor.